ver como é que estão os filhos, e ele viu que todos estavam dentro de uma casa, e não tem limite que Deus, aleluia, não possa seguir, aleluia, para ele tudo é a mesma coisa, porque ele passa por onde, louvado seja Deus, o homem talvez não passe. E ele disse que ele entrou naquela casa e disse: Pai, seja convosco, louvado seja Deus. Nós vemos lá no Antigo Testamento, aleluia, quando Davi era o filho de Jessé, e Deus tinha algo na vida dele. E Deus mandou Deus mandou, aleluia, Samuel na casa de Jessé, para escolher um dos filhos de Jessé para ungir ele. E aquele menino, aleluia, Davi, ele não estava presente. Davi estava lá no campo, tomando conta ou cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os outros demais filhos de Jessé se encontravam em casa. E quando o profeta, aleluia, Samuel chegou, aleluia, perguntou a Jessé pelos filhos, eles estão aqui, aleluia, e ele disse: não falta alguém? Se são os teus filhos, está faltando algum? E ele disse: tem outro, mas não está aqui. Ele disse: onde está? Está lá no campo, ele está cuidando das ovelhas. Ele disse: vai chamar o menino, e ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Louvado seja Deus. Então, criavam assim um empecilho, uma dificuldade, até, louvado seja Deus, aleluia, não ver a prosperidade de outro. Mas Deus, quando tem negócio, não tem barreira, louvado seja Deus, ele chega, ele dá a vitória e todos veem, aleluia, de fato o que está acontecendo. Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas escondidas, mas Deus revela. E ninguém sabia que Davi era maltratado pelos seus pares, pela sua família, desprezavam ele lá no mato, cuidando das ovelhas, mas Deus via, louvado seja Deus, e Deus, aleluia, preparou aquele momento para que o profeta fosse lá, aleluia, perguntasse ao próprio pai, aleluia, por ele, e ainda quiseram negar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas esse menino, aleluia, que foi visto aos olhos de Deus, Deus teve algo importante na vida dele. E a Bíblia diz que Jessé, aleluia, o pai, aleluia, de Davi, aleluia, os seus filhos mais velhos, 3 se alistaram para o exército de Saul e estavam lá. Mas havia, aleluia, em Israel um homem, aleluia, com o nome de Golias, e ele era o filisteu, desafiava, aleluia, o exército de Israel. E aquele exército ao qual os irmãos de Davi estavam servindo, eles recuaram, eles se esconderam. E a Bíblia diz que aquele homem, aleluia, passava pela rua desafiando, disse: manda um homem para lutar comigo. E 40 dias, aleluia, esse camarada desafiando o exército de Saul, e até os irmãos de Davi, que faziam parte do exército, todos estavam com medo e se esconderam. Mas neste dia, qual Jessé manda Davi, aquele moço, ir até aos irmãos, saber como eles estavam ali no exército, levar alguns mantimentos para ele, mas eles aborreciam Davi, o seu irmão, e disseram assim: o que é que tu estás fazendo aqui? Tu viesse olhar nós? Aleluia! E ele disse: o que fiz eu? Aleluia! Apenas eu vim amando meu pai para trazer para vocês alimento. Mas Deus faz as coisas e prepara as coisas no momento certo. Davi escuta alguém dizendo, aleluia, que Saul está procurando algo, uma pessoa para enfrentar esse gigante Golias. E ele disse, aleluia, que daria, aleluia, a filha dele em casamento, reduzir os impostos, era um monte de benefício que daria a pessoa. E esse menino, ele escutou, aleluia, quando ele saiu, aleluia, ali daquele local, ele perguntou a algumas pessoas se era realmente verdade o que ele tinha ouvido, aleluia, e ali disseram, é verdade, o rei, ele vai, aleluia, premiar, ele vai fazer isto aí, sim, louvado seja Deus, e ele se prontificou, aleluia, a lutar.
contra este gigante, louvado seja Deus. Mas a resposta, aleluia, daquele homem de Saul, ele disse: não, você é uma criança, você é um menino, e você não tem habilidade. Esse homem, aleluia, é acostumado, é um guerreiro. Mas ele disse: olha, aleluia, agora ele foi dar o currículo dele. Olha, eu tenho cuidado das ovelhas do meu pai, eu tenho estado lá por trás das ovelhas, lá no campo, e eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ele contou. Aí, aleluia, Saul disse: então vai. E ali colocaram, aleluia, umas vestes nele, que era tão pesada, a Bíblia diz, e ele não se acostumou. Sabe por quê, irmão? Porque aquele agora que conhece Jesus, os trajes do mundo já não praticamente, aleluia, dá nele. Ele rejeita tudo, ele disse: eu não sei andar com isso, eu vou. E Deus preparou algo para que ele fosse até o gigante Golias. Mas o gigante Golias, ele quis, aleluia, criar uma situação, aleluia, e fazer medo, assombro a Davi. E ele disse, no capítulo 17, aleluia, e o versículo 44, ele diz: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não disse: você me afrontou, você, aleluia, não afrontou, aleluia, você afrontou a Deus. Aleluia, eu vou a você em nome desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia, muitas das vezes o assombro, o medo, aleluia, ele quer tomar conta de você, e vemos muitas pessoas que estão dando ênfase, estão, aleluia, se desistindo de muitas coisas com medo. Mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus, porque tu estás guardado, tu estás, aleluia, debaixo da sombra do Onipotente. O Senhor, louvado seja Deus, é aquele que te dá vitória, que nos dá vitória, louvado seja Deus. E assim como ele deu vitória a Davi, vencendo aquele gigante, ele pode, aleluia, dar vitória a você. Qual o gigante que nesta tarde, ou ultimamente, vem, aleluia, criando, aleluia, empecilho, te assombrando, para que você não saia, para que você não divulgue, para que você não diga mais nada? Qual o gigante? Apresenta a tua causa, Senhor. Quando ele disse que ia matar Davi, cortar a cabeça, Davi não baixou a cabeça, Davi não se entristeceu, Davi disse: aleluia, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti, aleluia, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afronta. Aleluia. Não brinque com Deus, não afronte Deus, aleluia, a santidade de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, oh glória a Jesus. Lembra de Senaqueribe, aquele rei que também desafiou ali o rei Ezequias? Deus tomou providência. Cuidado com o desafio, cuidado em querer calar as pessoas com medo, afrontando. A palavra de Deus, ela é, aleluia, poderosa. A palavra de Deus, ela lhe dá, louvado seja, respaldo bíblico. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Salmo 91, verso 3, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele que está agora, aleluia, seguro, aquele que está agora protegido, aleluia, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia e de noite, louvado seja Deus, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia, louvado seja Deus, aleluia. Em seguida, eles 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu
não serás atingido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, irmão, aleluia, que estamos aqui anunciando a verdade que liberta. Aleluia, porque muitos já estão transformando a verdade em mentira. Aleluia, e muitos estão, aleluia, negligenciando a leitura desta palavra. Louvado seja Deus, para que, aleluia, venha se livrar das mãos dos mentirosos. Louvado seja Deus. Nesta tarde, toma uma direção e saiba que o Senhor é o único que pode te dar direito de tu entrar na cidade santa. Louvado seja Deus. Lê a palavra do Senhor, lê a palavra de Cristo. Bem-aventurados que leem e guardam. Além de ler, tem que guardar, aleluia, para que, aleluia, estejamos nós. O Salmo, aleluia, 119 vai dizer que o salmista que guardou a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus. Coisa linda, né? Quando o coração está cheio de coisas boas, quando abrimos a boca, sai coisas boas. Mas se está cheio de coisas ruins, aleluia, se abrimos a boca, vai sair coisa ruim, aleluia. E Deus quer que nós abramos a boca para abençoar, aleluia, para dar, aleluia, àquele que está enfraquecido, conforto, renovo. Se está caído, Deus pode fazer com que você se erga, se levante, saia, aleluia, levante-se e ande, porque Jesus é o milagroso. Jesus faz milagre. Ele disse àquele homem que estava no tanque: louvado seja Deus, levanta-te e anda, louvado seja Deus. E aquele homem já fazia ali 38 anos que era enfermo e não tinha visto ainda, aleluia, o seu milagre chegar. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu, aleluia, perseverando no lugar, e no dia, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, em Cristo Jesus resolveu, aleluia, dar a bênção dele, foi até ele e perguntou: tu queres ficar sã? Aleluia, tu queres ficar sã? Aleluia. Mas aquele homem, aleluia, não sabia que era Jesus que falava com ele. Louvado seja Deus. Ele era enfermo e respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: lança-te, levanta-te, 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 toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que logo aquele homem ficou curado, sarado, ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Louvado seja Deus. Havia uma barreira no dia de sábado. Os religiosos sempre estavam perseguindo Jesus por causa do dia de sábado. Louvado seja Deus. Aí Jesus, aleluia, para provar, disse ao homem: louvado seja Deus, levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem levou a cama. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós devemos saber de onde nós saímos, quem éramos nós. Aleluia, para depois você não ficar tão soberbo, orgulhoso, aleluia. Então leve a sua cama, você vem deitado na cama, você vem com as costas na cama, agora você vai com a cama nas costas. Louvado seja Deus, para saber, louvado seja Deus, que eu, o Senhor, posso fazer todas as coisas. Louvado seja Deus. E ele disse a um cego que estava bem no caminho: que queres que eu te faça? Aleluia. Ele pergunta: o que é que eu, aleluia, posso fazer com você? O que é que eu quero, aleluia, que você seja, aleluia, curado? Primeiro eu quero curar a sua enfermidade espiritual, e as demais coisas eu vou fazendo. Às vezes nós estamos aqui sempre dizendo: buscai ao Senhor em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é que você tem pedido? O que é que você quer que o Senhor lhe acrescente? Então busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Louvado seja Deus. Porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aquele homem paralítico, aleluia, ele foi embora e não sabia quem era Jesus.
Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, uma certa vez, o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás sã, não pequei mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curaria. Louvado seja Deus. Muitos dos judeus perseguiram Jesus por causa que Jesus fazia os milagres, prodígios e maravilhas no dia de sábado. Aleluia! E o Senhor, ele veio para trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para ele não tem dia. Ele opera maravilha. Basta tão somente você, aleluia, ir. Aleluia, o consultório dele é aberto 24 horas. Louvado seja Deus. É só você, aleluia, querer. E ele opera maravilha. Vai, a Bíblia de Tiago: buscai ao Senhor. Louvado seja Deus. Dai, aleluia, chegais a Deus e Deus chegará a vós. Aleluia. É Isaías que diz: buscar o Senhor enquanto se pode invocar. Aleluia. Enquanto você tem vida, buscar o Senhor. Invocar enquanto está perto. Aleluia. E que nesta tarde eu creio que o que você está pedindo, crendo, indo, aleluia, atrás, porque ele disse: esforça-te que eu te ajudo. Glória a Deus. Então, tem que ter o esforço. Muitas das vezes, ele chama a pessoa: venha para cá. A Bíblia diz que ele chamou o cego: venha para cá. A mulher do fluxo de sangue se aproximou dele. Você vem, aleluia, clama, mas se aproxima, se humilha e pede. Louvado seja Deus. Então, nesta tarde, continue pedindo. Se aproxime dele e diga a ele a sua história, porque ele é o único que pode te entender e é o único que pode te dar vitória, aleluia, a você completa. Amém? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, coisa boa, né? Palavra maravilhosa da parte do Senhor nesta tarde para todos nós. É isso que nós estamos aqui nesta tarde, né? Para anunciar o Evangelho, né? Glória a Deus. E nós não devemos perder tempo, né? Porque Jesus, ele é o caminho. Não há outro caminho, né, que leve o homem à presença de Deus a não ser por Jesus. É ele ele disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, né? Então Jesus é quem nos leva à presença de Deus. Aleluia. Não adianta você entrar por outro caminho ou por um atalho que você não vai chegar a Deus, né? Ele diz: chegai-vos a mim, né? E ele chegará a vós, né? Chegais a Deus e ele chegará a vós. Então, se você chegar ao Senhor Jesus, com certeza ele está dizendo: vinde a mim, todos que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Você nesta tarde pode estar passando por um momento difícil da sua vida, mas Jesus, ele está pronto, aleluia, para resolver os teus problemas. Quero mandar a paz do Senhor para Pedro Silva, nosso irmão Pedro, Pedro Silva, né? Nosso irmão Daniel também está conosco aqui, também está ao vivo, né? Glória a Deus. Quero mandar também um abraço à minha irmã, lá em Santo Antônio da Barra, né? Santo Antônio da Barra, minha irmã Francinete, Deus abençoe a sua vida. A minha prima também lá no sítio Timbaúba, município de Esperança, Maria Dalva da Costa, e o seu esposo Moacir Flores também. E a todos que ouvem a nossa programação através das redes sociais. Um abraço, Deus continue abençoando poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, irmão Cláudio, tem que ser anunciada, tem que ser falada, né? Porque sem a palavra de Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas nós vamos ouvir o nosso irmão não cantar, agora ele vai pregar. Ele vai deixar aí uma saudação para nós, né? Glória a Deus. Eu sei que ele prega muito, é de uma família que, né, de cantor, de pregador, de maestro, talentos, né? Então nosso irmão, ele vai nesta tarde aí nos trazer também uma mensagem em nome de Jesus.
Graças a Deus por tudo, estamos aqui, né? Para levar a palavra do Senhor, para pregar, para louvar, para exaltar e a mostrar ao mundo que nós servemos a um Deus vivo, né? Que nós temos Ele na nossa vida. Então, para todos que eu vou agora falar o Evangelho, primeiramente eu falo a paz do Senhor para todos. Saúdo todo com a paz do Senhor, para quem estiver, quem está ouvindo esse som, quem está do lado da internet, né? Aí nas caixinhas não posso, como diz irmão Justo, a minha família que está no Rio, São Paulo, Brasília, Goiás, tem gente por todo lugar, aleluia. Meu irmão, ainda tem aqui na cidade de Bahia, meu Deus, aleluia. E então estou aqui para louvar e exaltar, foi o convite do irmão Claudio. Como eu falei no começo, que tudo tem seu tempo determinado, tudo acontece como Deus quer, quando Ele quer, né? Estou aqui em Atos dos Apóstolos, leio um versículo aqui, Atos dos Apóstolos 16:30. E tirando para fora, disse: Senhor, o que é que necessário para que eu possa me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. É um versículo que eu sobrepus no meu coração quando eu cheguei, né? Porque aqui está os homens de Deus, pela internet, além de libertar uma mulher de espírito mau, uma jovem, aleluia. A Bíblia diz que eles foram para onde? Na prisão. Por quê? Porque libertou uma mulher do espírito maligno, de adivinhação, a qual dava lucro ao seu senhor e ao seu dono, né? Então não gostaram, porque o apóstolo, porque os homens de Deus viram aquilo ali e disseram: sai dela em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia que na mesma hora a moça foi liberta. Como eles tinham lucro, tinham condição sobre aquele trabalho daquela jovem, chegaram, levaram ao magistrado e colocaram os homens na prisão. Mas quando chegaram na prisão, diz a Bíblia que ainda rasgaram as suas vestes e cortaram com vara seu corpo, todo cortado com vara. Mas tem uma coisa: quem prega a palavra de Deus, eita glória, aleluia, quem tem o evangelho de Deus na vida, o sangue fervendo na veia, não tem distância, não tem trabalho, não tem problema, não tem dificuldade, não tem doença, todo canto ele leva a palavra do Senhor. Enquanto ele não pode falar com a boca, mas tem literatura integrando, está evangelizando. Aleluia. E diz a Bíblia que aquele moço preso ali, sentindo dor no seu corpo, mas não parava. Tinha na vida dele uma convivência espiritual. O evangelho fervia na sua veia, na sua alma. E diz a Bíblia que ele pregava com toda a ousadia. Um pregava, um cantava, outro cantava, outro pregava. Mas o evangelho de Jesus Cristo foi naquela cadeia, naquela prisão. Diz a Bíblia que pregava com autoridade tremendamente. Aleluia. Diz a Bíblia que eu castiei, estremeceram. Aleluia. Porque era mensagem viva. É por isso que a gente pega quem é vivo, quem está no céu, quem tem vida aqui da vida, quem tem a mão de pregar o evangelho dos discípulos. Vocês vão, pega o evangelho a toda criatura. Aleluia. Não faz decepção de pessoa, mas prega esse evangelho vivo. Glória a Deus. Aleluia. Quando você chega num lugar que não aceitaram o evangelho, a palavra, bate os pés contra aquela cidade. Não tem problema, quem não quer, não quer. Mas quando chegar no lugar, quem quiser a palavra, saudai, aleluia, um aos outros e pregar o evangelho. Agora tem uma coisa: não leva nada não, leva a minha palavra. Você vai ressuscitar morto, vou curar cego, vou dar saúde a quem está doente, porque a palavra é minha. Agora tudo que você fazer é no meu nome. Aleluia. E por isso que os homens de Deus na cadeia, naquele presídio, pregavam com ousadia. A coisa está ardendo, aleluia, mas Jesus ele vive. Olha, está com problema nas suas coisas, está correndo até sangue, olha, mas o evangelho ele vive. Eu estou aqui por causa desse evangelho.
E por isso nós pregamos em todo lugar. Aleluia. E também quando o cárcere vem ali, aleluia, que as portas se abrem. Oh, glória. Aleluia, eles não saíram para fora, ficaram lá. Aleluia. Quando o carcereiro chega, viu aquele negócio, que é isso? E vou procurar eles não estão, estamos aqui, não saíram. E diz a Bíblia que acende a luz e tira ele para fora. Aí o carcereiro, quando vê aquele desmantelo, aquilo derrubado, cadeia no chão, portão derrubado, aí ele diz que ele pega a espada e vai se matar. Aleluia! Aí ele grita, não faça-te mal não! Que nós estamos aqui. Eita, aleluia. Aí como ele vê aquele problema, eles todos cortados, lapiados como de vara, como diz a escritura, disse, o que é necessário que eu faça para me salvar? Para ter essa alegria que vocês têm nesse presídio, estão presos, foi processado e estão alegres de essa alegria na tua alma, na alma de vocês. E o que é que eu faço para ter essa vida eterna? Aleluia! Glória ao Senhor. Aí ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Oh, glória. Aleluia! Aleluia. E pregando o evangelho ao seu, e todo estava em sua casa. Além deles, ouviu a palavra, levou ele para a casa dele, para que ele pregasse a sua família. Aleluia! E nós estamos aqui falando dessa palavra de Deus, desse evangelho genuíno que muda o homem. O homem não precisa ter dinheiro, não precisa ter riqueza, não. Ele entra, ele salva, ele limpa, ele muda, e dá vida, e dá vida que é vida, e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Por isso que o mestre diz, Senhor, não sei para onde vou, como eu posso saber o caminho? Aí a Bíblia diz, olha, irmão, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Quem crê que tem a morte, mas viverá e passará da morte para a vida, como disse o nosso pregador irmão Carlos. Aleluia. Estamos aqui em nome de Jesus falando essa palavra, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor. Aleluia. Muito obrigado por tudo, pela grande oportunidade, por estar aqui mais uma vez pregando com vocês. Peço que a segunda vez que eu venho a terceira, não escapa da mente. Tudo é o tempo. E daqui uns dias eu estou aqui, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe todo que está ouvindo este evangelho através desse som, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. São 15 horas 38 minutos. Estamos já chegando no finalzinho, mas quero deixar aqui mais um versículo da palavra de Deus, irmão Cláudio. É João capítulo 3. Aleluia. 3, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, este é o evangelho que nós devemos pregar. Né? Semana retrasada, o pastor Marinaldo estava dando uma mensagem e falou nesse versículo. Ele disse que esse é o evangelho que nós devemos pregar nas ruas, em todas as partes. Por quê? Porque fala o amor de Cristo pela humanidade, né? É o evangelho, porque Deus amou o mundo. Que é o mundo? A humanidade, o povo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna só se encontra em Jesus Cristo. A vida eterna só se encontra em Jesus Cristo. Não há outro que possa nos dar a salvação, a não ser Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a porta, aleluia, eu sou a vida, né? Jesus é quem nos dá a salvação. Não adianta você entrar por um atalho,
né? Tem gente que diz todo o caminho dá na venda, não é? Mas não é assim. Mas não dá no céu. Dá na venda, mas não dá no céu. Glória a Deus. Então, temos um programa no computador que diz que tem um atalho. Mas para chegar no céu não tem atalho. Tem que ser pelo caminho. Pelo Jesus. Por Jesus é o caminho. São duas portas e dois caminhos. Um caminho, uma porta larga, que passa todo tipo de bagagem, não é? E o caminho estreito, que é Jesus. É o caminho estreito que é Jesus, né? A porta estreita é a porta que leva o homem à salvação, a Deus. Não há outro caminho. Caminho largo leva o homem à perdição, mas o caminho estreito leva o homem à presença de Deus. E a Bíblia diz que apertada é a porta, estreito o caminho. É por modo o camarada passar mesmo no estreito. Porque se nós vivermos aí fazendo tudo, né, que o mundo oferece, aí fica difícil. Porque a Bíblia diz que quer se constituir inimigo de Deus, ame o mundo. Mas quer se constituir inimigo do mundo, ame a Deus. Por quê? Porque quem ama a Deus não pode ser amigo do mundo. Tem que ser separado. É por isso que ele diz assim que nós devemos ser separados. E ser separado não é a gente vai intrigar com as pessoas, não. Separado no caminho. Por isso que ele diz, o Evangelho diz assim: se você não deixar pai, mãe, irmão, irmã, né, por amor de mim, não é digno de mim. Mas não é deixar, abandonar as pessoas. Não é assim. É os costumes, né? Você vai deixar, se aquela pessoa tem um costume errado, você vai deixar, não vai acompanhar aquela pessoa. Então você separou daquela pessoa no costume que ele usa, né? Mas isso não quer dizer que você não vai falar mais com aquela pessoa, né? Mas se você está no caminho que leva a você a Deus, tem que ter um regime, né, Cláudio? É um padrão, né? Um padrão. Na sua casa tem um padrão, na empresa tem um padrão, para entrar no céu tem um padrão, né? Qual é o padrão? Entrar na linha, como se diz, no plomo de Jeová. É esse. Não se pode fazer. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhor, a Deus e a Mamon. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que estar ou de um lado ou do outro. Não é? Você não pode votar em dois partidos. Pode? Pode votar nos dois prefeitos? Não pode. Pode votar nos dois presidentes? Não pode. Tem que votar num, escolher um para votar. Então, nós temos que estar do lado da verdade. Não é? Que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, nós temos que estar no lado da verdade, que é Jesus Cristo. É por isso que nós sempre estamos levando a mensagem, pregando o Evangelho. Eu disse: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, né? Então, é esse Evangelho que nós temos que pregar, que anunciar, porque grande é a seara, mas são poucos ceifeiros para fazer a obra de Deus. Você quer ver na Índia, né, naqueles países lá, a gente olha aí pelas redes sociais, que sofrimento aquele povo, né? Não tem comida, não tem água, não tem nada, o povo andando praticamente nu, porque não tem roupa, os pés descalços, né? Mas quando vão para uma congregação, a congregação é coberta de palha, fechada de palha, as que ainda é fechada e tem outras que é aberta, e é assim cheio de gente para ouvir a palavra de Deus, né? Eu sempre gosto de
de ouvir, né? E tem outros países aí que estão perseguindo o Evangelho. E graças a Deus que aqui a gente ainda pode falar abertamente do Evangelho, mas lá, se você for pego com uma página de uma Bíblia dessa daqui, você é preso e morto por causa do Evangelho. Então, hoje nós temos a plena liberdade de falar do amor de Cristo. Então devemos aproveitar, né? Aproveitar, porque a Bíblia mesmo diz que a noite vem quando não podemos trabalhar, né? Então nós devemos trabalhar, nós devemos avançar, devemos pregar o Evangelho, dizer a você que Jesus está voltando, né, Cláudio? Jesus está voltando. Então não devemos brincar de ser crente. Temos que... temos falha? Temos. Se nós dissermos que não temos, não é? Temos e muita falha. Mas nós devemos sempre estar buscando, né? Sempre estar levando a mensagem. Né? Você vê que é difícil? Mas não é impossível. Não é impossível. Quando nós não conhecíamos a palavra, nós fazia tudo o que aí o mundo oferecia. Mas hoje você aceitou o Evangelho. É como uma pessoa, ele faz um curso e passa, né, Cláudio? Aí o militar que sabe, quando você passa a ser um militar, você tem as regras, né? Você tem disciplina. A disciplina. Se você, qualquer coisa que você fizer, você fica lá mesmo preso. Por quê? Porque tem a disciplina. Então, nós temos que ter uma disciplina. Se nós vivemos aí pelas ruas, se nós vivemos aí nas calçadas, falando, conversando, falando da vida alheia, que é que nós vamos, né? Qual é o testemunho que nós vamos dar com isso? Então nós temos que ser diferente, né? Ser diferente. Malaquias diz, né? Diferença é o que serve a Deus e o que não serve, né? Servir a Deus é estar sempre buscando, pregando, louvando e, né, congregando, né? E isso é bom. Então, graças a Deus que sempre Cláudio está aqui para nos ajudar, sempre traz os irmãos para nos dar uma mensagem. E enquanto nós pudermos, estamos aqui levando a mensagem. A Bíblia diz que nós calarmos a nossa boca, né, Cláudio? Até as pedras clamarão. Então, nós não podemos deixar de falar do amor de Cristo. Né? Foi para isso que Ele nos chamou, para que nós levássemos a mensagem. Ele foi para o Pai, mas deixou nós aqui para nós dar continuidade. Então é isso que nós temos que fazer, anunciar para que a humanidade escute. Você vê que quando eu era garoto, pequeno, era difícil ver a pessoa evangélica, muito difícil. Hoje, muita gente já aceitou o Evangelho. Isso diz que Jesus está perto de voltar. Porque diz que quando o Evangelho for pregado a todas as nações, aí virá o fim. É o sinal. Tem muito para ser feito ainda, porque tem muitos países que o Evangelho ainda não entrou. E aonde está entrando, está havendo perseguição. Mas que vai entrar, vai. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Né? São 16 horas e 50 minutos, irmão Cláudio. Vou deixar mais um versículo da palavra de Deus aí, irmão Cláudio. Fica à vontade. Daniel, né? Cantar mais um hino. Aí, vamos ver Daniel cantar mais um hino. Glória a Deus. No fundo do baú. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus.
com o Senhor, levar o irmãozinho Maia, no Senhor Jesus, uma outra oportunidade, os irmãos abriram para cantar outro hino. Então vou louvar o Senhor. Um hino de Jesus. A minha alma está cheia de alegria e do céu senti saudade e vontade de ir pra lá. Pois este mundo se arruina cada dia, se confunde, se complica, esperança já não há. Só a igreja do Senhor pra minha vida, do céu ela não desiste, daqui vai voar, voa, voa, subir ao encontro de Deus. Vamos sair daqui, esta palavra é fiel. Lá existe morte, dor, nem agonia, pregou, tem alegria, e é por isso que é céu. Há muitos crentes que estão despreocupados, vivem tão preocupados com as coisas daqui. Mas que Jesus é quem resolve seus problemas, é nas coisas tão terrenas, vou ficar aqui. Esse Jesus que salva, cura e batiza, ou você sabe ou fica, e essa gente vai voar, voa, voa, subir ao encontro de Deus. Vamos sair daqui, essa palavra é fiel. Lá não existe morte, dor, nem agonia, tudo é gozo e alegria, e é por isso que é céu. Amigo, escuta, é de Deus esta palavra, a salvação é de graça, não tem vai dar. Pois Jesus Cristo já pagou lá no Calvário, pelo meu e teu pecado, podemos aceitar. Ele dá força, avançado ele anima, essa igreja ela ensina, daqui vai voar, voa, voa, subir ao encontro de Deus. Vamos sair daqui, essa palavra ela é fiel. Lá não existe morte, dor, nem agonia, tudo é gozo e alegria, e é por isso que é céu. Lá não existe morte, dor, nem agonia, tudo é gozo e alegria, e é por isso que é céu. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Coisa boa, né? Louvado seja Deus. Só é gozo e alegria. É por isso que é céu, né? Porque o céu é gozo, alegria, paz, longanimidade, né? Benignidade, paz no coração. Então é por isso que nós se alegramos, porque sabemos que Jesus, ele está no comando de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Tudo tem o seu tempo determinado, como ele falou, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então, por isso que nós sempre estamos levando a mensagem, porque o Evangelho, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Ela tem o seu destino, né? Então, nesta tarde, queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado. Agradeço ao irmão Cláudio, ao irmão Daniel. Deus abençoe a sua vida, né? E com certeza lá em São Paulo, Rio, né? O pessoal lá vai ouvir também aí agora através das redes sociais, né? Aí creio que outros dias ele vai vir por aqui novamente, né? E pode trazer também pessoas, irmão, porque nós queremos, assim,
agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de nós fazer esse meio de comunicação para que nós possamos levar a mensagem. Aonde há muitos cantos que queria ter um meio de comunicação assim e não tem. Não é verdade? Queria ter e não tem. E nós temos aqui a plena liberdade e tem o meio de comunicação para nós levarmos aí através das redes sociais e levar a mensagem. Então, isso é gratidão para nós, alegria e gozo no nosso coração de estarmos levando a mensagem. Então, agradecemos a Deus, estamos chegando ao final desta programação, né? Que Deus abençoe os irmãos. Quero mandar mais uma vez a paz do Senhor para todos aqui do bairro São Vicente, né? Nosso irmão Júnior, ali na rua Emerson Cabral Bernardo, quer comprar o seu material de construção, vai ali, procura o irmão Júnior, né? Lá você vai encontrar aí tinta Lux Pro, né? De 15 litros, R$ 76 o galão, né? Tinta Spray, R$ 15,50. Cal Megaol, 10 kg, R$ 32,00. Prego, R$19,00. E tem muitas coisas. O Depósito de Júnior, muitas variedades para você, né? Então, Deus abençoe o nosso irmão Júnior. Ali fica ali na rua Emerson Cabral Bernardo, aquela rua em frente ali a Capelinha. Ali você pode entrar ali, você vai ver o depósito do irmão Júnior, né? Que Deus abençoe a todos aí em nome do Senhor. Nosso irmão Carlos Lindaci e família. E, enfim, a todos, né, que nos acompanham e nos ajudam. Isso é muito importante, né? Vamos orar, agradecer a Deus por esta rica oportunidade nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos alegres, irmão Cláudio, e felizes, né? Porque nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É Ele, por isso que nós estamos aqui. Sem Ele, nós não somos nada. A Bíblia diz que sem Deus, nós somos como uma folha seca, caída no chão, que o vento pode levar ela a qualquer lugar. Então, nós estamos aqui para anunciar, levar a mensagem do Evangelho em nome de Jesus. Vamos orar, irmão Cláudio, em nome de Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma missão concluída nesta tarde, deste sábado. Continua abençoando o teu povo, aonde quer que estejam, que estiveram conosco, meu Pai, aqueles que ainda vão se alimentar através das redes sociais, pois vão ouvir e assistir. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. 55 anos. Você ouviu?